Oi gente, voltei. Dessa vez eu vim falar com vocês rapidamente sobre um conto, que é o conto O Espelho, do Machado de Assis, que está na lista do vestibular da Unicamp para 2018. É um conto bem curtinho, vocês conseguem encontrar na internet muito facilmente. O PDF dele tem 6 páginas, não dá nem 6 na verdade. Bem tranquilo e que eu acho muito bom. Sou muito suspeita pra falar do Machado de Assis, porque eu adoro Machado de Assis, né? Então, não reparem, pelo amor de Deus, na zona que está aqui no escritório, porque, gente, eu tenho trabalhado como uma louca. E Machado de Assis é sensacional, né? E muito atual, o que me faz pensar se estamos com problemas, de repente, porque não avançamos nada desde 1880 e pouco, né? Esse conto é de 1882. Então, se ainda ele é atual, isso diz duas coisas: que o Machado é foda mesmo e que o ser humano ainda não conseguiu evoluir, né? Bom, rapidamente, o conto se chama então O Espelho. Depois eu tenho algumas perguntinhas pra vocês pensarem a respeito disso, tá? São 5 caras que estão trocando ideia. Rio de Janeiro, Morro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, onde sempre se passam, né, as histórias do Machado, em sua maioria. Fim do século XIX, portanto. Essas 5 pessoas estão lá, esses 5 caras estão conversando, eles têm entre 40 e 50 anos, e eles estão filosofando, conversando sobre questões metafísicas, sobre questões existenciais, né? 4 deles participam muito da conversa, mas tem um que não fala muito, que a gente vai saber depois o nome dele, é o Jacobina. Jacobina fica calado, Jacobina não discute, né? Ele tem como característica sua não entrar em disputas, e ele diz que é uma bobagem, que discutir não vale a pena, então ele mais só participa, ele fica ouvindo. Mas em determinado momento, eles começam a falar da natureza humana, né? De que é feita a natureza, qual é a verdadeira composição da natureza humana, de que é feita a natureza do homem. E aí pedem para que ele fale, e ele fala: olha, eu não vou dizer, porque eu não gosto de entrar nessas discussões, mas eu vou dar minha contribuição contando uma história que aconteceu comigo. E a partir dessa história, vocês vão conseguir tirar a minha teoria, a minha ideia sobre o que é a alma humana. E aí ele vai dizer que ele acredita que a alma humana... Ele fala isso, mas ele acaba dando a teoria dele, porque ele vai dizer que a teoria dele é que não existe uma alma humana, a alma do ser humano, e sim 2. O ser humano é composto por 2 almas, a alma interna e a alma externa, ou a alma interior e a alma exterior. E daí? E daí ele vai começar a contar a sua história. Ele diz que quando ele tinha 25 anos, ele foi nomeado alferes. Alferes é um cargo do exército, é uma patente de oficial, um abaixo do tenente. Seria o que hoje é segundo tenente, né? Então ele é nomeado, e aí, nossa, a família inteira dele fica muito feliz, muitos amigos ficam felizes, alguns ficam de bode porque queriam ter sido, ou por simples inveja mesmo, características do ser humano, né, até hoje. E aí ele começa a ser paparicado, e aí ele vai, uma tia dele chama pra ele passar uma temporada na casa dela, ele vai passar um mês na casa dela, e essa tia é viúva, ela mora com um cunhado e tem os escravos, e assim, ele é muito extremamente paparicado na casa dela. Nossa, meu alferes, ai meu alferes, ai alferes, amado da tia. Ô, senhor alferes, ninguém chama mais ele pelo nome, é senhor alferes, senhor alferes, senhor alferes. E aí ele vai dizer, em determinado momento, que todos esses carinhos, esses obséquios, esse mimo, essa paparicação fez a bicha ficar o quê? Vaidosa de si, né? Ele diz, tudo isso foi operando uma transformação em mim, que eu, em certa parte, ele diz isso, eu acho que isso também se deve um pouco à minha mocidade, a gente vai voltar a falar disso. Qual foi essa mudança? Que ele, de repente, passou a se ver como alferes. Ele não era mais o João Jacobina, né? Ele era o alferes. Então ele é como se ele tivesse assumido essa personalidade que veio dos outros. Então ele era o alferes. Tudo que ele tinha sido até então, o que ele era, né, não existia mais, existia só o alferes. E aí um belo dia a tia precisa viajar, porque uma das filhas dela tá doente, ela vai e viaja com o cunhado. Os escravos naquela mesma noite fogem e o Jacobina fica sozinho na casa da tia, que é um sítio afastado de tudo. E aí ele fica nesse sítio e ele começa a se sentir muito mal.
Ele se sente muito mal, ele não tem nada que fazer, ele começa a sentir uma certa angústia. Não é medo, não é medo de ficar sozinho que você tem quando você vê filme de terror, se caga todo, que eu tenho dessas também. Agora que eu moro sozinha, não vejo mais filme de terror, porque senão eu não durmo, porque eu não tenho pai pra chamar à noite, pra gritar, que nem eu gritava quando eu morava com minha mãe. Tem ninguém. Não é medo, não é cagaço. É um sentimento estranho, ele se sente muito incomodado. E aí ele diz que ele só consegue ter paz no sono. Quando ele dorme, ele esquece. Mas quando ele tá acordado, ele fica se sentindo muito mal. O conto se chama O Espelho por quê? Quando ele vai pra casa da tia, a tia coloca, dentre os mimos todos que ela faz pra ele, uma dessas ações de mimar é colocar um espelho que ela tinha, que tinha vindo pra cá quando a corte veio em 1808, então era um espelho maravilhoso, enorme, já velho. Colocar esse espelho no quarto dele, né? No quarto que ele tava ficando. Porque esse espelho era a melhor peça da casa. Mas como honraria ao alferes, eles iam colocar no quarto dele. Então tava lá esse espelho. E aí ele diz, voltando, né? Nesse momento então que ele tava sozinho, que ele não sabia o que fazer, ele não conseguia nem se olhar direito no espelho. E um dia ele se olha e ele não consegue se ver direito. A imagem que ele vê é uma imagem difusa. Já vamos vendo o que está acontecendo aí, né? Ele se sente incomodado porque ele não se vê direito no espelho, até o dia em que ele tem a ideia de colocar a farda de alferes. Aí ele põe a farda e se olha no espelho e aí ele se vê. E é essa a história que ele conta. Todo dia ele põe um pouquinho a farda e se olhava no espelho, se encontrava, se via no espelho, se reconhecia. E aí tirava a farda e foi assim que ele conseguiu suportar os dias de solidão até a tia voltar. A história é essa. E é só isso, o enredo. O que acontece, como sempre nos contos do Machado, é que o rolê tá por trás. Não é a historinha que é contada. É o que você vai tirar dessa historinha, né? O que você é quando ninguém tá te olhando. Quem é você quando não tem ninguém pra te ver? Quando você tá sozinho. É a mesma coisa que você é quando você está na rua ou quando você está acompanhado? Qual é a imagem que você quer passar de você mesmo? Ela é igual ao que você de fato é? Pior, não só qual é a imagem que você quer passar, mas qual é a imagem que os outros te atribuem e que você veste? Ela condiz com o que de fato você é? Essa ideia da alma externa é exatamente isso. A alma interna, a alma interior, é a sua personalidade, o que você é de fato, as suas convicções, a sua maneira de ser, a sua natureza. Enquanto que essa alma externa é dada pelas convenções sociais. É o que as pessoas ditam, né? É a importância que eu dou para aquilo que os outros pensam de mim, ou que os outros acham que eu deveria ser, então eu preciso corresponder a isso, né? A gente vive num mundo hoje extremamente fabricado nesse sentido. Porque desde a roupa que eu uso até o corpo que eu tenho, o corte de cabelo, ou sei lá, californiana, eu não sei se isso tá na moda agora, que eu faço, é tudo pra agradar a uma sociedade. A muitas pessoas, aí já tô até prevendo o povo que vai vir aqui me xingar, vão na academia, elas odeiam academia, mas elas vão para ficar magras, barra saradas, barra gostosas, dependendo do conceito de gostoso que você tem. Tem gente que vai porque gosta? Tem. Tem gente que vai por causa de saúde? Tem. Mas muita gente, e você não pode negar isso, vai pra seguir um padrão que é imposto por fora, que vem de fora. E aí aquilo que é imposto por fora acaba se tornando o que a pessoa é por dentro. A ponto dela esquecer que não gostava e achar que gosta. É muito foda o Machado de Assis. Essa ideia dele não conseguir se ver no espelho quando não tem ninguém ali pra dizer quem ele é. Puta que pariu, isso é muito fodido, cara. Vocês percebem? Quem é você se não tem ninguém pra te dizer o que você deve ser? Como é que você vai saber o que você deve ser? Ele não se vê no espelho se não tem ninguém pra dizer o que ele deve ser, quem ele é. Isso é muito louco. Eu conheço muita gente que é assim. Conheço muitas pessoas. Eu conheço gente que é assim. Eu não sei quem que essa pessoa é de verdade, porque eu sempre vejo essa pessoa respondendo a um estímulo externo e depende de com quem ela anda, ela é uma pessoa diferente. Quem ela é de fato? Qual é a sua alma interior? O que você vê no espelho quando não tem ninguém pra te dizer o que você deve ser?
Não é fudido? É fudido, Machado de Assis, gente. Sabe, é um ser de luz que passou por essa terra, né? O melhor, talvez, ser de luz que tenha passado por essa terra brasileira em todos os tempos. Em determinado momento aqui, ele vai falar de uma mulher, vai dar um exemplo. Quando ele está explicando a teoria, o Jacobina está explicando a teoria da alma externa, da alma interna, ele vai dizer que tem uma mulher que a alma externa... E essa alma externa muda, né? Ele diz... A gente tem uma alma interna e uma externa, e essa externa vai mudando. Por exemplo, para ele, naquele momento, era ser alferes, né? Era isso que designava o que ele era. E ele vai dizer, conheci uma senhora que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica e a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por uma outra. Um concerto, um baile no cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Seriam essas coisas fúteis, né? Eu fico pensando nas blogueiras, nas it girls, né? Nesse povo que vive pra aparência. Por que isso? Quem é você? Vai mudando, a moda muda, você muda de acordo com a moda. A sua alma exterior vai mudando. E o que sobra de essência, de fato, de você? Outra coisa que eu disse que ia voltar, eu acho muito massa quando ele fala, né, que todas essas coisas, esses carinhos, as atenções, os obséquios que a tia e o povo lá davam pra ele, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Ele vai dizer que essa história dele se deixar tanto influenciar pelos elogios, enfim, né, da tia e do tal, isso ficou mais forte nele porque ele era jovem, né, a mocidade ajudou. Então fica aqui essa ideia de que talvez os jovens sejam mais suscetíveis a essa pressão externa das convenções sociais e do que é ditado pela sociedade, enfim, né, pelo padrão, sei lá. Acho muito fato porque os jovens, na real, eles ainda estão buscando, em grande parte, essa sua alma interior. Eles ainda estão tentando formar essa personalidade. Eles ainda não sabem, nem eles sabem direito quem eles são, minha gente. Então eles vão tentando, eles vão precisando de modelos. Às vezes é o pai e a mãe, às vezes não é, às vezes são os amigos, né? Por isso que o jovem é dessa de ficar imitando os outros, uma coisa que me incomoda, que as pessoas me imitam. Eu fico um pouco incomodado quando as pessoas me imitam. Aí eu vejo assim, primeiro eu fico com raiva, tá me imitando, cria o seu próprio estilo. Depois eu penso... Gente, mas a pessoa tá me imitando porque ele, coitado, não sabe o que ele tá buscando um modelo e ele me vê como modelo. Eu vejo isso às vezes em algumas alunas, enfim, né? Que massa que eu tô servindo de modelo pra isso e não, né, eu sei lá, não o que é o padrão de sempre. Mas enfim, é isso, o jovem, ele ainda tá buscando formar a sua identidade, essa sua alma interior. Então, o que vem de fora pra ele é muito importante, né, ainda. A ideia que o Machado diz aqui, o que eu consigo imaginar através disso que ele diz, é que o ideal seria que conforme a gente vá crescendo, a gente vá conseguindo se encontrar e seja menos suscetível a essa influência externa. Posso te dizer que conheço pessoas de idades variadas que de jovem estão longe e que ainda não sabem quem são. Uma última coisinha, eu queria falar sobre o título, né? Por que é o espelho e não a farda? Fica uma pergunta, né? Porque assim, a farda representa aquilo que ele é, né? Quando ele não consegue se achar, não consegue se ver no espelho, o espelho é o problema, a farda é a solução. Ele se vê no espelho, não se reconhece, não consegue se ver. Quando ele põe a farda, ele se vê. Então, por que não a farda? Porque a farda é o que faz dele o que ele é. Na verdade, o espelho remete aí a muitas outras questões, e aí que tá o foda que é Machado de Assis, né? O espelho traz a ideia da vaidade. O espelho é esse reflexo. Ao mesmo tempo que eu vejo, eu olho pra mim e eu tento buscar a mim mesma no espelho, o espelho também reflete a imagem que vem de fora, que vem do exterior. Essa ideia de vaidade, do mundo das aparências. O espelho reflete uma aparência, né? E eu faço ainda essa associação com hoje em dia, né, do espelho ser uma coisa tão importante pra gente, no sentido, não de eu olhar de fato pra mim e conseguir entender e acessar quem eu de fato sou, e sim pra eu ver, eu me montar e eu ver o que o outro vai ver. Quando eu olho no espelho, dificilmente eu tô querendo ver o que eu de fato sou. O espelho nos faz ver como o outro nos vê.
Se eu quero me ver de ver... Nossa, tá muito louca essa história, mas vem comigo. Se eu quero me ver, me encontrar, não é me olhando no espelho que eu vou me achar. É olhando pra dentro de mim, é um mergulho dentro da minha própria personalidade. De descobrir o que me faz ser o que eu sou. As minhas preferências, os meus medos, os meus problemas, os pontos que eu preciso melhorar, as minhas qualidades, o que eu tenho que me distingue dos outros e que é único em mim. Quando eu me olho no espelho, eu tô olhando um reflexo. Olhar-se no espelho é ver como o outro vai te ver. Eu lembro que eu fazia muito isso quando era criança. Sabe aqueles espelhos de banheiro, aqueles armarinhos que tem dois espelhinhos assim? Quando você abre o espelhinho num certo ângulo, você olha para um espelho e você vê você mesmo, sem estar se olhando. Quando a gente olha pro espelho, a gente tá olhando o nosso próprio rosto, né? Eu fazia muito isso porque eu queria... e aí eu ficava falando sozinha, assim, fingindo que tava falando, e vendo, quando eu tô conversando com alguém, como que um terceiro me vê. É isso, eu fazia isso quando era criança, quando era adolescente, nessa busca, né, da identidade, como o outro me vê, né? E nessa época isso é muito importante, como eu disse, para outras pessoas ainda continua sendo. É isso, meus amados, minhas amadas, eu acho sensacional. Machado de Assis, puta que pariu, né, salafrário maravilhoso. Tinha um amigo que chamava de salafrário, alguém que ele gostava muito, que era muito bom. Então é isso, assim... Puta que pariu, né? Como o ego é frágil. O ego no sentido do eu sozinho e não com influências externas ou sociais. Eu, quando estou comigo e só. Quando eu preciso me deparar comigo mesmo, defrontar-me comigo mesmo. E aí, o que acontece? Eu consigo me ver? Eu consigo ver nitidamente os meus contornos? Eu consigo ver as minhas true colors? True colors? Are they beautiful like a rainbow or not? Do you know your true colors? Enfim, espero ter ajudado. E... lê de novo, pensa sobre isso, discute sobre isso, chama a galera, mãe, vem cá, bicha, você tá aqui, conversa comigo, vamos conversar sobre isso, que isso é muito importante, talvez mais do que você passar no vestibular da Unicamp, é você de fato tentar descobrir quem é você quando não tem ninguém te olhando. Beijo e até!